Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Arruda está vivendo uma movimentação que promete incendiar o mercado e fazer torcedores discutirem por semanas. Léo Pelé, lateral com passagem marcante por clubes de grande expressão nacional, confirmou que vai vestir a camisa do Santa Cruz, e o impacto dessa notícia vai muito além de uma simples contratação. O que deixa tudo ainda mais intrigante é o motivo que teria levado o jogador a escolher o clube pernambucano em detrimento de propostas financeiramente superiores de times da Série A e até do exterior. Nos bastidores, fontes próximas ao jogador sugerem que Léo Pelé buscava um projeto que lhe desse protagonismo, algo que ele não encontraria em clubes maiores, onde a concorrência é feroz e a pressão insuportável. Além disso, há quem diga que o vínculo emocional do atleta com o Nordeste, sua relação com a torcida local e a possibilidade de liderar um projeto de reconstrução do Santa Cruz pesaram decisivamente em sua decisão, mostrando que, muitas vezes, dinheiro e status não são tudo na carreira de um jogador que pensa a longo prazo. A diretoria coral, por sua vez, mantém um sorriso largo nos bastidores, consciente de que uma contratação desse porte não só reforça o elenco, mas também gera repercussão midiática de alto impacto, algo que o clube precisava para reconquistar visibilidade. A torcida, claro, já começou a criar expectativas, e mesmo sem saber como tudo se encaixará dentro de campo, já se sente vitoriosa apenas por ter Léo Pelé ao alcance dos seus olhares e corações. Mas a história não para por aí, porque a entrada de Léo Pelé no Arruda parece ter sido cercada de negociações secretas e reviravoltas que quase colocaram tudo a perder. Fontes internas contam que, até o último momento, havia incerteza sobre a aceitação do contrato, ajustes financeiros e até o tempo de vínculo, que teria sido ajustado várias vezes para atender às exigências do jogador. Entre reuniões, ligações internacionais e conversas rápidas de corredor, o Santa Cruz conseguiu, de maneira surpreendente, convencer o lateral de que o projeto ali seria singular, capaz de colocar o clube em destaque nacional novamente. Alguns especialistas em mercado esportivo afirmam que, mais do que a questão técnica, Léo Pelé buscou segurança e protagonismo, algo que só um clube em reconstrução como Santa Cruz poderia lhe oferecer, abrindo espaço para que ele exerça não só a função de jogador, mas também de liderança, mentor e referência para os atletas mais jovens. A movimentação mostra uma estratégia clara: trazer nomes de peso que, mesmo fora do auge, ainda carregam prestígio, experiência e capacidade de atrair a atenção da mídia e da torcida. O resultado disso é uma combinação explosiva de expectativa, curiosidade, acima de tudo, uma narrativa de que o Santa Cruz pode estar voltando a ser um protagonista que não se via há algum tempo. No campo esportivo, Léo Pelé representa uma aposta ousada. Ele não é apenas um lateral com histórico respeitável, mas também um jogador que viveu momentos decisivos em clubes de expressão e que traz consigo experiência em campeonatos de alta pressão. A especulação que circula nos bastidores aponta que sua contratação vai muito além da simples reposição de uma posição. Trata-se de um movimento estratégico para reconstruir a confiança do elenco, inspirar jovens e colocar o time em um patamar psicológico superior. Algumas fontes confidenciais sugerem que ele teria recebido conselhos de ex-companheiros sobre a atmosfera única do Arruda, sobre a torcida fanática e sobre a chance de ser mais do que um atleta, mas um verdadeiro ícone que poderá ser lembrado por anos. Esse tipo de narrativa aumenta a expectativa de todos, e é justamente isso que clubes em reconstrução procuram: transformar uma contratação em símbolo, em história, em algo que transcenda o campo e seja contado como um mito. É nesse ponto que o Santa Cruz parece ter acertado em cheio, oferecendo mais do que contrato, salários ou bônus, oferecendo protagonismo, visibilidade e legado, algo que poucos clubes conseguem oferecer a jogadores do porte de Léo Pelé. E se considerarmos que a torcida pernambucana é reconhecida pelo calor, pela paixão e pela memória de heróis, a jogada ganha contornos quase cinematográficos, algo digno de capítulos especiais na história do futebol nordestino. E é impossível ignorar o efeito que a contratação de Léo Pelé terá sobre os rivais e sobre o próprio mercado. Enquanto torcedores e comentaristas especulam sobre como ele se encaixará no esquema tático, há quem veja o movimento como um recado direto:
o Santa Cruz quer voltar a ser protagonista, não apenas em resultados, mas também em narrativa. A pressão sobre o elenco atual aumenta, porque a chegada de um jogador de renome cria expectativa imediata de vitória e desempenho consistente. Mas a especulação vai ainda mais longe, porque há indícios de que o clube estaria mirando outras contratações de impacto, e Léo Pelé seria apenas o primeiro passo de um plano maior, pensado para reconstruir o DNA do time e gerar repercussão midiática positiva. Os especialistas também apontam que há um efeito psicológico sobre a torcida, que passa a acreditar que o time está em ascensão, mesmo antes de qualquer jogo ser disputado. Essa narrativa, por si só, é poderosa e faz com que a imagem do clube se fortaleça em território nacional. Além disso, o mercado passa a enxergar o Arruda com outros olhos, como um clube capaz de atrair talentos que anteriormente pareciam inacessíveis, transformando rumores em realidade e expectativas em possibilidades concretas de evolução. Porém, nem tudo é certeza nessa história. Alguns críticos apontam que a contratação de Léo Pelé envolve riscos, principalmente pela pressão psicológica que o jogador terá sobre si e sobre o elenco. A especulação indica que, embora haja entusiasmo nos bastidores, o sucesso do projeto dependerá da adaptação do lateral, da química com os companheiros e da capacidade de lidar com a intensidade da torcida. Ainda assim, há consenso entre quem acompanha o clube de perto de que a contratação, mesmo arriscada, é simbólica e estratégica, um passo calculado para resgatar autoestima e presença no cenário nacional. O Santa Cruz aposta, portanto, não só na habilidade de Léo Pelé, mas também na narrativa que ele traz, no peso que seu nome carrega e na esperança de que essa junção gere resultados positivos dentro e fora de campo. Esse tipo de movimento, quando bem executado, tem potencial de mudar a história do clube e criar momentos memoráveis que a torcida lembrará por décadas. E a cereja do bolo nessa especulação toda é o que circula discretamente entre dirigentes e pessoas próximas ao atleta. A motivação pessoal de Léo Pelé em escolher o Santa Cruz ultrapassa questões financeiras e contratuais. Dizem que ele se encantou com a ideia de ser protagonista, de assumir responsabilidade em um projeto ambicioso e de, quem sabe, escrever seu nome na história do clube de uma maneira que jamais conseguiria em um time com maiores pretensões e menor flexibilidade. Essa narrativa, que mistura coragem, ousadia e visão de legado, transforma a contratação em algo maior que um simples acerto de contrato, transforma em história, mito e especulação capaz de manter torcedores e jornalistas atentos a cada passo do Arruda. No fim das contas, a escolha de Léo Pelé revela que o futebol não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre ambição, oportunidade e o desejo de deixar uma marca que seja lembrada por gerações. A expectativa é tanta que cada treino, cada entrevista e cada movimentação dentro do clube será acompanhada com atenção quase cirúrgica, como se todos estivessem assistindo ao nascimento de um capítulo novo e empolgante do futebol nordestino. O impacto de Léo Pelé no Arruda, segundo rumores que circulam pelos bastidores do futebol pernambucano, promete ir muito além daquilo que se vê dentro das quatro linhas. Algumas fontes indicam que o jogador, acostumado a grandes centros, trouxe consigo não apenas experiência técnica, mas também uma mentalidade vencedora que pode transformar o ambiente do clube. Há quem diga que ele já teria começado a conversar com os atletas mais jovens, transmitindo ensinamentos, táticas e formas de lidar com a pressão de partidas decisivas. A especulação aponta ainda que a presença de Léo Pelé no vestiário pode alterar a dinâmica interna do elenco, trazendo competitividade saudável e inspirando os demais jogadores a elevarem o nível, algo que, segundo insiders, vinha sendo um desafio para o Santa Cruz nos últimos anos. Além disso, circulam comentários sobre o interesse de patrocinadores em associar suas marcas à imagem do lateral, o que reforça a ideia de que sua contratação não é apenas esportiva, mas também estratégica do ponto de vista financeiro e de marketing. A torcida, claro, já se sente parte dessa movimentação, criando expectativas que misturam ansiedade, esperança e entusiasmo, enquanto cada rumor sobre possíveis atuações e parcerias dentro do time ganha contornos quase cinematográficos. O resultado disso é que, mesmo antes de estrear, Léo Pelé já se tornou um símbolo, capaz de gerar atenção e repercussão nacional, algo que o Santa Cruz buscava há tempos. Os especialistas, por sua vez, têm especulado que a chegada de Léo Pelé pode redefinir completamente a forma como Santa Cruz se posiciona em campo.
Comentários surgem sobre adaptações táticas que o treinador estaria estudando para aproveitar ao máximo as qualidades do lateral, mas sem comprometer a estrutura do time. Nos bastidores, há rumores de reuniões intensas, ajustes finos e debates estratégicos sobre como transformar a presença de um jogador experiente em vantagem coletiva, sem cair na armadilha de centralizar o protagonismo apenas em uma peça. A narrativa que corre entre analistas e torcedores sugere que o Santa Cruz pretende não apenas reforçar o elenco, mas também construir um time que respire confiança e segurança, capaz de encarar adversários de maior expressão com postura sólida. Alguns insiders vão além, afirmando que Léo Pelé poderia se tornar uma espécie de mentor informal, ajudando a formar uma geração de atletas mais conscientes, disciplinados e preparados para desafios de alto nível. Essa especulação, por si só, já coloca o clube em uma posição diferenciada no mercado, mostrando que o Arruda não está apenas reagindo às necessidades imediatas, mas planejando movimentos de longo prazo, com visão estratégica e ousadia incomuns para times que ainda estão em processo de reconstrução. Enquanto a torcida celebra, circulam rumores de que a chegada de Léo Pelé pode provocar mudanças até fora do campo, afetando negociações futuras e despertando interesse de outros jogadores que poderiam ser atraídos pela ideia de protagonismo, visibilidade e liderança. Há quem diga que o clube estaria observando jovens talentos e veteranos em situação semelhante, prontos para se unir a um projeto que já parece promissor apenas pelo impacto do nome do lateral. Analistas apontam que esse tipo de movimento cria uma espécie de efeito dominó, onde a presença de um jogador experiente serve como sinal de credibilidade, motivando outros atletas a considerar o Santa Cruz como uma opção séria e desafiadora. Além disso, rumores indicam que o clube estaria trabalhando para estruturar um ambiente que facilite a adaptação de Léo Pelé e dos demais jogadores, oferecendo suporte psicológico, físico e até logístico, algo que demonstra cuidado e planejamento estratégico. Essa combinação de fatores sugere que a contratação não é apenas um ato isolado, mas o início de uma série de ações que visam transformar a percepção do clube dentro e fora do futebol, construindo uma narrativa forte, cativante e capaz de gerar repercussão duradoura. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Não menos importante é a especulação sobre o efeito psicológico que Léo Pelé terá sobre os rivais diretos. Comentários surgem entre jornalistas e torcedores de times concorrentes sobre como a presença de um jogador de renome pode alterar a forma como adversários se preparam, pressionando-os a ajustarem táticas e estratégias em partidas contra o Santa Cruz. Há quem acredite que o nome do lateral já causa desconforto em certos elencos, pela experiência que ele carrega e pela reputação de liderança que construiu ao longo dos anos. Internamente, a diretoria estaria utilizando essa contratação como um verdadeiro ativo estratégico, explorando a visibilidade do jogador para atrair mídia, engajamento nas redes sociais e, sobretudo, consolidar a imagem do clube como protagonista no cenário regional. A especulação se estende ainda mais, com rumores de que a chegada de Léo Pelé poderia ser apenas o primeiro passo de um plano maior, que incluiria reforços adicionais, ajustes táticos e até mudanças na gestão de comunicação do time, com o objetivo de transformar cada movimento em notícia de destaque. Em resumo, a contratação pode estar alterando não apenas a realidade do Santa Cruz, mas todo o ecossistema competitivo em que ele está inserido, mostrando que decisões inteligentes e ousadas têm efeitos muito além do campo de jogo. Ao mesmo tempo, circulam rumores de que Léo Pelé buscou no Santa Cruz algo que poucos clubes poderiam oferecer: protagonismo absoluto e liberdade para construir um legado duradouro. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele desejava não apenas jogar, mas ser referência, assumir responsabilidade, acima de tudo, deixar uma marca que fosse lembrada por gerações de torcedores. Esse tipo de especulação reforça a ideia de que a escolha do lateral não se limitou a aspectos financeiros, mas envolveu planejamento estratégico de carreira e desejo de impacto duradouro, algo que o clube soube oferecer de forma convincente. Comentários indicam que a negociação envolveu paciência, ajustes e atenção aos mínimos detalhes, desde condições de treinamento até papel em decisões de campo, o que demonstra que o Santa Cruz compreendeu a importância de criar um ambiente propício para que Léo Pelé exerça influência máxima.
A narrativa que se forma é de que o Arruda está prestes a viver uma fase de revitalização, onde nomes de peso, visão estratégica e planejamento cuidadoso convergem para transformar expectativas em resultados concretos, ainda que cada passo precise ser medido com cautela. E, por fim, o rumor mais instigante de todos é que a contratação de Léo Pelé poderia ser apenas o início de uma revolução silenciosa no Santa Cruz, capaz de reposicionar o clube no mapa nacional do futebol. Comentários em bastidores indicam que há uma estratégia clara de reconstrução da imagem, atração de talentos e valorização do elenco, com o lateral funcionando como símbolo desse projeto. A especulação se fortalece quando se considera que seu nome já está gerando repercussão, mobilizando torcida, mídia e mercado de uma forma que poucos jogadores conseguiriam em circunstâncias semelhantes. O efeito psicológico, o impacto na motivação do time e a atenção midiática criam uma narrativa poderosa, a do clube que ousou sonhar grande e conseguiu convencer um jogador de expressão a se unir a um projeto que promete marcar época. Se essas especulações se confirmarem, Léo Pelé não será apenas um reforço, mas um catalisador de mudanças, capaz de transformar expectativa em história, promessa em legado e rumor em realidade para um Santa Cruz que busca retomar seu protagonismo e reconquistar o coração de uma torcida sedenta por vitórias e emoções fortes. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!